Boa noite, eu sou Bárbara Siqueira, aluna de Gestão Pública na UENG, da pós-graduação. E hoje eu vou gravar esse vídeo para falar referente à matéria de políticas públicas. E eu vou tratar aqui das políticas públicas coordenadas de inclusão digital para conectividade significativa. Esse texto é um texto do José Antônio Dias Teófilo, ministro do Supremo Tribunal Federal, e de Alexandre Freire, doutor em Direito pela PUC, São Paulo. Esse texto ele foi publicado na Revista de Direito do Consumidor e ele vai tratar basicamente da inclusão digital no Brasil. A gente sabe que é um processo um pouco lento, que ele passa por etapas e que ele ainda está sendo implementado, né? Como a gente sabe, nem todo mundo no Brasil ainda tem acesso à internet, e isso é uma realidade que o governo ele tenta mudar, visto que o ideal é que todos tenham acesso à internet, ao computador e à informação de uma maneira geral. Dessa maneira, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que destacar é que a internet, de uma forma geral, ela é um evento novo, né? Ela é algo um pouco recente. Quando falamos de comunicação, né, via internet, a gente está falando de por volta da década de 70, da década de 60, perdão, que nascia ali a ARPANET na Guerra Fria. Então, como a gente pensa em evolução tecnológica, é um fato, de fato, um pouco recente, né? Que durante a Guerra Fria que eles desenvolvem a internet. Em 1990, né, na década de 90, a gente tem a criação do World Wide Web, que seria, né, o www que nós conhecemos, que a partir disso permitiu a criação dos navegadores, né? E assim ficou mais fácil de você criar páginas, de você acessar a internet. Então, se você se popularizou a internet. Quando a gente fala de Brasil, também por volta da década de 90, a gente começa a ter as primeiras conexões à internet no Brasil. Por volta aí de 1995, nós temos a internet pública, quando ela se torna comercial, que seria ali a nossa banda larga, né? A internet ela nasce, começa ali usando as linhas telefônicas. Eu acho que o pessoal que nasceu aí na década de 90 pegou esse início da internet e a gente lembra, né, de utilizar a internet de escada, né, que a gente esperava ali até meia-noite para poder acessar mais barato. Então, essa era uma realidade ali acho que de muitos que pegaram o início da internet, de utilizar essa internet. E nós sabemos o tanto que ela era limitada, né? Para você, quem se lembra, quem conhece, se lembra da internet de escada, sabe? Para você acessar um vídeo no YouTube demorava muito, né? E ela, além disso, você tinha um alto custo dessa internet, que ela era cobrada por minuto. Então, nessa forma, você limita muito o acesso. Aí, com a expansão da internet banda larga, as pessoas começaram a fazer plano de internet e ela melhora um pouco, ficando um pouco mais rápida, até que ela deixa de ser a conexão via telefone, por causa que era uma conexão que ela era falha, ela era demorada, lenta, e com a evolução ela deixa de ser via linha telefônica. Só que quando a gente fala isso, né, a gente está falando de um curto espaço de tempo para o desenvolvimento dessa internet, né? Quando a gente pega da década de 90 até hoje, a gente está falando aí por volta de 30 anos. A gente pensa que em 2010, apenas 50 milhões né, no Brasil, havia somente 50 milhões de usuários, ou seja, 26% dos brasileiros com acesso à internet na modalidade de banda larga. Nesse mesmo ano, em 2010, surge o Plano Nacional de Banda Larga. Então, você sempre teve ali um incentivo por parte do governo de popularizar
essa internet, porque até então, como eu falei anteriormente, além dela ser lenta, da gente ter dificuldade de acesso, essa internet ainda era cara, né? Tanto que, quem se lembra, sabia que tinha que esperar até meia-noite, que era ali um minuto mais barato. Então, em 2010 surge esse Plano Nacional de Banda Larga, com o objetivo de expandir e de incluir e de melhorar a conexão com a internet de alta velocidade. E essa internet, de certa maneira, ela expandiu um pouco, né? Ela expandiu bem. Ela chegou na maioria dos lares no Brasil, mas ainda assim tem muito que melhorar, né? De acordo com dados do IBGE, a internet chega a 90% dos domicílios do país em 2021, enquanto em 2019 era 84%. Na área rural, a proporção de domicílios com internet foi de 57% para 74% entre 2019 e 2021. E em 2021, o celular era o principal dispositivo de acesso à internet em casa, sendo utilizado em 99,5% dos domicílios com acesso à grande rede. Em seguida, vinha a TV como principal dispositivo para o acesso à internet, em 44% dos domicílios. Então, a gente pode ver que de 26%, né, a gente, em aproximadamente 10 anos, passa por praticamente uma cobertura muito grande da população, né, na casa dos 90%. Só que ainda assim, mesmo com essa expansão da internet, a internet no Brasil passa por diversos problemas. Quando a gente vai para a internet móvel, anteriormente já falando da banda larga, nós temos que a falta de sinal de internet móvel, por exemplo, na estrada, né? Eu acho que todo mundo quando viaja tem essa percepção de que falta internet, né? Você sai da sua cidade e entra um pouco nas rodovias brasileiras, é comum que você fique sem sinal, né? Tanto que é comum também que você baixe o mapa para você utilizar offline, porque se você ficar perdido, você perde o seu acesso à internet. Então, assim, esse é um problema da rede móvel brasileira, né? Nem todos os lugares têm cobertura 4G, às vezes você tem cobertura 2G, que também é bem lenta. 5G, muitos lugares ainda não tem cobertura, muitos aparelhos no Brasil ainda também não têm acesso. Então é algo que você tem que ampliar. E não só isso, né? Algumas cidades pequenas você tem um número limitado de operadoras, né? Quem aí vai para o interior sabe disso, às vezes pega apenas Vivo, às vezes pega apenas Claro. Então você não tem uma opção ali de operadoras. E além disso, você tem também a falta realmente de acesso. Às vezes tem acesso na cidade, mas em relação à internet móvel não tem acesso à área rural. Então você fica sem conseguir se comunicar, dado que a principal forma de acesso à internet é via smartphone, que depende, né, de um chip e de uma internet móvel para você, né, ter internet em qualquer lugar, que seria a ideia da internet móvel. E outro problema também é, por exemplo, nas estradas brasileiras, né, que você comumente fica sem sinal. Um ponto que cabe destaque, que eu acho que demonstrou que apesar da gente acreditar que há uma grande inclusão e a gente viu que não há, foi durante a pandemia, porque mesmo aquelas pessoas que estão em locais que têm acesso à internet, elas não tinham condição de pagar. Ou elas não tinham condição de pagar, ou elas não tinham o aparelho para acessar. Dessa forma, a gente viu que muitos municípios, né, por exemplo, eu trabalhava no município de Lagoa Santa, eles tiveram que fornecer equipamentos para as pessoas que não tinham internet. Então, vários municípios compraram tablets para oferecer aos alunos, visto que eles não tinham internet e, consequentemente, eles não tinham acesso. Então, o problema não é só a pessoa ter o equipamento e a pessoa estar em um local que tem acesso, ela ter condições financeiras de arcar com isso. E a consequência foi que numa situação que você necessitou das pessoas ficarem em casa,
muitos alunos aumentou a evasão escolar, porque muitos não tinham condição de acessar, de estudar online como foi pensado. Então, a gente viu que foi um desafio muito grande durante a pandemia e que muitos alunos ficaram excluídos do ensino pela simples questão de não conseguir acessar a internet. Então, a gente vê que ainda é a realidade de muita gente a exclusão digital, seja por falta de aparelhos, seja por falta de recursos para bancar essa internet. Diante disso, a gente começa a trabalhar dentro da conectividade significativa, né? Que seria você fornecer acesso, você fornecer a internet às pessoas numa velocidade semelhante a 4G, uma velocidade boa, em que as pessoas tenham, além do acesso a uma internet boa, que elas tenham também o equipamento para acessar essa internet em condições adequadas, né? Outro ponto em relação à internet móvel também, que muitas vezes o acesso é limitado. Você compra um pacote de dados e acabou o seu pacote e você está sem internet. Então, é um desafio, né, que hoje nós temos diversas políticas públicas de inclusão que tratam no texto, mas que ainda assim várias pessoas acabam sendo excluídas digitalmente pela falta, seja de recursos, seja de equipamento, e que cabe ao governo, né, junto com as empresas de telecomunicações, tentar sanar esse problema e melhorar a cobertura e melhorar o acesso das pessoas também à internet. Essa foi a minha interpretação, né, do texto. É um texto bastante interessante e por hoje é só. E muito obrigada e boa noite.